capítulo 1. Nós vamos ler hoje, irmãos, do versículo 8 ao versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao 11. Diz a palavra do Senhor. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para estudarmos sua palavra. Fale conosco, Senhor, nós te pedimos. Põe a palavra na nossa alma, no nosso coração, e nos edifique como igreja. Nós estamos estudando essas cartas porque nós procuramos a orientação do Senhor para nós como igreja, como seu povo, para fazermos o nosso trabalho e adorarmos a Ti, e servirmos aos homens, em nome de Jesus, para o seu louvor. Amém. O perdão do nosso pecado nos abençoe e nos fortaleça para a sua glória. Amém. E amém. Pode sentar, meus irmãos. Não, deixa eu só ajeitar aqui. Está tortinha a câmera aqui. Só ajeitar. Irmãos, nós estamos estudando as cartas pastorais, que é exatamente a carta, essas três cartas aqui de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. E o nosso objetivo, irmãos, aqui, porque as cartas foram escritas para isso, é uma carta do apóstolo Paulo, três cartas, né, do apóstolo Paulo escritas a pastores, mais especificamente a evangelistas, que eram homens que estavam debaixo da autoridade dos apóstolos naquela época. E ele escreve essas cartas para orientar esses irmãos em como eles deveriam proceder na igreja, exercer o ministério deles e organizar as igrejas. E mostrando a natureza da igreja, o trabalho, o que é que a igreja tem que fazer, as igrejas locais. E o propósito nosso é esse, então. Eu queria só destacar o capítulo 3, dê só uma olhadinha comigo, irmãos. O capítulo 3, o versículo 15, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, olha só, escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Então, exatamente isso aqui. Ele está apresentando a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Por isso que ele escreve, para que o Timóteo saiba como deve proceder, andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, por isso que nós estamos estudando. Nós somos uma congregação, uma igreja local. Então, nosso objetivo, irmãos, não nós acreditamos que a igreja é um milagre, é uma obra do Espírito Santo. E o nosso objetivo não é colocarmos assim, entendermos a igreja conforme nossa mente, nem trabalharmos conforme a nossa própria ideia, mas olharmos para as Escrituras, o que a Bíblia fala do que é a igreja, o seu trabalho, e é por isso que nós estamos aqui estudando essas cartas. Essa é a nossa série. Nós estamos fazendo 2 estudos na EBD, intercalando o estudo dos 10 mandamentos e o estudo das cartas pastorais, né? Então, nesse domingo, cada domingo eu faço um estudo, esse domingo nós estamos estudando as pastorais. E eu já
fiz a exposição até o versículo 7. Voltando agora para o capítulo 1, primeiro capítulo, eu fiz a exposição até o versículo 7. Nesses 7 versículos, o apóstolo Paulo, primeiro, ele se apresenta como apóstolo, versículo 1, de Jesus, para mostrar a autoridade dele, porque um apóstolo, ele não era um irmão, não era simplesmente um irmão na fé, mas era uma pessoa, era Paulo e os 12, pessoas especiais, não em si mesmas, por causa do chamado delas, que receberam diretamente de Jesus a mensagem, viram Jesus vivo e tinham que, então, lançar o fundamento da igreja, a palavra, a escritura, a verdade. E eles escreveram a Bíblia, eles escreveram o Novo Testamento. Ou pessoas que estavam relacionadas a eles. Então, apóstolo tinha autoridade. Por isso que Paulo começa dizendo assim, olha, eu sou um apóstolo. Quer dizer, o que eu vou escrever não é apenas uma carta de um amigo para outro amigo, mas é uma carta com autoridade apostólica. Isto é a palavra de Deus, né? E ele diz que ele está escrevendo a Timóteo. Ele é tão carinhoso com Timóteo, ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí ele faz uma saudação que só aparece nas pastorais, que se inclui a graça, a misericórdia e a paz. Eles usavam muito graça e paz, mas agora ele acrescenta graça, misericórdia e paz. Por quê? Ele trata Timóteo com tanto carinho e ele deseja a Timóteo graça, misericórdia e paz, porque, irmãos, não é fácil ser pastor. E o Timóteo tinha que enfrentar uma situação muito difícil, que eram inimigos da fé que estavam aqui. Timóteo estava em Éfeso, numa igreja de Éfeso. Então, Paulo sabe do problema de Éfeso e ele, então, por isso que ele dá, assim, essa palavra, dizendo assim, olha, Timóteo, a graça, a misericórdia e a paz de Deus vão te sustentar nesse trabalho tão difícil que é o ministério pastoral e é cuidar da igreja de Deus. E ali, meus irmãos, ele fala do problema a partir do versículo 3. Ele diz que quando ele partiu para Macedônia, ele disse que Timóteo ficasse em Éfeso. Para quê? Para divertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Tinha gente na igreja de Éfeso que estava ensinando outra doutrina, que estava começando a ensinar não o evangelho, mas outra doutrina. E aí, então, ele explica melhor que doutrina é essa. Ele diz no versículo 4 que não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem contendas. Eles estavam ensinando fábulas, invenções humanas, em vez do evangelho. Eles estavam falando de genealogias, que são aquelas genealogias que tem na Bíblia, inventando histórias que não tem nada a ver com a Bíblia. Eles estavam, então, colocando, em vez do anúncio do evangelho, eles estavam colocando as suas próprias ideias ou ideias de outros, e isso era atraente às pessoas, mas não era o evangelho. Então, Paulo diz, olha, diz para eles que parem com isso, que não ensinem outra doutrina, que não produz a edificação de Deus, porque a edificação de Deus vem pela pregação do evangelho, mas produzem só contenda, só debates e brigas. E aí, então, essa pregação falsa não consiste na fé, a edificação de Deus que consiste na fé, porque na medida que o evangelho vai sendo pregado, as pessoas creem no evangelho, Deus opera no coração delas, mas se o evangelho não é pregado, Deus não está lá operando, Deus não tem nada a ver com essas fábulas. E ele diz no versículo 5 que o propósito desse mandamento dele, de mandar Timóteo fazer isso, é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Então, ele está dizendo, meus irmãos, aqui, que ele está falando isso, olha, o propósito deste meu mandamento, Timóteo, é aquilo que acontece quando o evangelho é pregado. O que acontece quando o evangelho é pregado? As pessoas passam a amar com o coração purificado e elas passam a ter uma boa consciência e elas passam a ter, isso tudo vem de uma fé não fingida, de uma fé em Cristo Jesus real, quando o evangelho é pregado. Se o evangelho deixa de ser pregado, as pessoas se desviando, então, deste mandamento e de todo o evangelho,
eles só se entregam, versículo 6, a contendas, as contendas das genealogias, das invenções humanas. Então, irmãos, Paulo está advertindo sobre tudo isso. E ele agora, no versículo 7, ele fala mais especialmente de tais mestres, que se acham mestres da lei. São esses homens. Esses que querem ser mestres são esses alguns que Paulo diz para Timóteo dizer para eles pararem com isso, que são os pregadores de genealogias, de fábulas. Eles se sentem mestres da lei, versículo 7, mas eles não entendem nem o que dizem, nem o que fazem. Como eles estão colocando sobre a lei de Deus, sobre o Antigo Testamento e toda a palavra de Deus, eles estão colocando um monte de genealogias, de fábulas, de invenções humanas, estão enterrando a Bíblia. E eles se sentem homens extremamente, assim, dignos de serem considerados como mestres, mas Paulo diz, eles não sabem de nada, porque eles estão se enganando, enganando os outros, eles estão torcendo as escrituras, e eles então não sabem, não entendem, olha só o que ele diz no versículo 7, não entendendo nem o que dizem, ou seja, nem as palavras que eles falam estão entendendo, nem o que afirmam, nem as suas afirmações, nem as suas conclusões que eles chegam a afirmar, eles não entendem nada disso, apesar de que eles falam com tanta convicção, mas na verdade não é nada, é vão. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que veja só, e eu queria que vocês guardassem muito isso. Toda vez que um suposto mestre da lei, ou alguém pode se dizer pastor, se colocar um título, mas, veja, eles querem se colocar para o povo como mestre da lei. Eles querem ser ouvidos pelas pessoas como mestres da Bíblia. Toda vez que alguém que se põe esse título, mas no final das contas, o que é que ele faz? E começa a inventar genealogias, começa a inventar fábulas. Aí, semana passada não, mas no estudo anterior das pastorais, 1 Timóteo aqui, quando eu preguei nesse texto, eu falei para vocês que ninguém mais hoje fala em genealogia nas igrejas. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que ensine alguma coisa como ensinava naquela época. Inventavam histórias em cima das genealogias. Ninguém faz mais isso hoje. Mas nós temos hoje as nossas invenções dos nossos dias. Toda vez que alguém começa a inventar, pode ser uma nova revelação, que ele diz que Deus deu para ele, pode ser uma filosofia humana, pode ser uma ideologia até mesmo uma ideologia política, pode ser qualquer coisa humana que ele comece a misturar com as escrituras, com a palavra de Deus, eles vão chegar então a falar como mestres, a dizerem coisas que eles nem entendem e a fazerem afirmações que eles não entendem, e só gerando contenda, debates, discussões, divisão na igreja, mas não o evangelho, não a edificação de Deus. Portanto, irmãos, observem que o apóstolo Paulo diz no versículo 6 que quando eles se desviam, eles se entregam a vãs contendas. É vazio. Os falsos mestres, eles não produzem nada. A pregação deles é vazia. Pode ser uma pregação muito eloquente, chamar atenção, até emocionar as pessoas, arrebatar multidões, porque tudo isso acontecia já, provavelmente, naquela época, e aconteceu ao longo da história, e acontece nos nossos dias, mas não produz nada, as pessoas não mudam, não produz isso que está no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? Que diz, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. O falso evangelho não produz isso aqui. É só o evangelho que produz. Então, os falsos mestres, eles só produzem contenda, eles só produzem debates, eles só produzem brigas e divisões e contendas. Mas o evangelho mesmo, como eles não pregam, eles não produzem amor, coração puro, boa consciência, que vem de uma fé não fingida, que é a fé que as pessoas têm quando elas ouvem o evangelho. Então, isso eu já expliquei nas nossas exposições, que é isso que o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui até o versículo 7. Só que agora ele vai tratar do versículo 8 ao versículo 11, que é o trecho que nós estamos estudando hoje, ele vai tratar de uma questão que poderia surgir, né? Então, vou colocar assim, olha,
as pessoas, os falsos ministros, chegavam para a igreja e diziam assim: nós somos mestres da lei, somos mestres da Bíblia. Tá? Aí Paulo diz assim: não, eles não são mestres da lei, eles estão dizendo coisas que eles não sabem. Aí alguém poderia dizer assim: mas Paulo, então a lei não é importante? Né? Então a lei de Deus, ela não tem valor? Você está ensinando que a lei não tem importância? Já que você está falando dessas pessoas que estão. Alguém pode até dizer assim, né? Elas podem estar erradas, mas elas estão se esforçando para ler a lei, para explicar a lei. Então você está dizendo que a lei não tem valor? Poderia surgir essa questão, irmãos. Então, diante disso, o apóstolo Paulo agora explica que não é isso que ele quer dizer. Ele não está desprezando a lei, mas o que ele está condenando aqui é o mau uso da lei. Se vocês forem observar o versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa. Isso aqui é um fato. A lei é boa. Como é que alguém pode dizer que a lei não é boa? É a lei de Deus, é a palavra de Deus. Mas ela pode ser mal usada. Ela pode ser mal usada. Se ela é boa em si, mas ela se torna boa no seu uso. Veja o que ele diz agora, no final do versículo 8. Se alguém dela usa legitimamente. Então, vou dar aqui uma ilustração para vocês. Um carro é bom, mas alguém tem que usá-lo legitimamente. Vou dar essa ilustração. Ou seja, não existe a lei de trânsito, não tem a lei, não tem a legalidade, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, se você não usa aquele carro legitimamente, o carro é bom em si, mas você está usando para o mal, para o seu mal e para o mal dos outros. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a lei, ela com certeza ela é boa. Não tem dúvida disso. É claro que ela é boa. E Paulo não está falando contra a lei, mas Paulo está dizendo assim: esses mestres da lei, supostos mestres da lei, são falsos mestres, porque eles não estão usando a lei conforme a legalidade da própria lei, conforme a lei é em si mesma e o propósito que a lei tem. Eles estão usando mal a lei, eles não estão usando legitimamente a lei. E aí Paulo vai explicar qual é o uso legítimo da lei e que eles não estão usando. A partir do versículo 8, a partir do versículo 9, melhor dizendo, ele diz assim, agora vou pedir para vocês lerem comigo, que ele vai mostrar o uso devido da lei. Ele diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário, tudo que for contrário à sã doutrina. Esse é o uso da lei. Veja, o apóstolo Paulo diz: a lei ela serve para o injusto e não para o justo. Porque eu penso que é um princípio que todo mundo vai concordar, né? Por que existe lei? Por que tem que ter lei? E por que tem que ter... Isso aqui falando lei mesmo no sentido geral, não é só lei que está na Bíblia, mas lei no sentido geral. Por que tem que ter lei? Porque tem gente que faz coisa errada. Eu falei do carro, né? Tem gente que quer pegar o carro e sair correndo e pode matar pessoas. Então, tem que ter a lei para regular essas pessoas. Se todo mundo pegasse um carro e agisse assim, de forma prudente com o carro, aí, em certo sentido, né? Meu exemplo pode não ser muito bom, mas eu só quero mostrar.
não haveria necessidade de lei. Mas, como tem pessoas que querem pegar carro e usá-lo de forma totalmente inconsequente, porque, afinal de contas, é uma máquina cheia de força que pode alcançar alta velocidade, essas pessoas precisam ser reguladas, precisa ser mostrado a elas que isso aqui não pode, isso é contra a lei. Esse é um princípio que eu penso que pode ser aplicado a todo tipo de lei. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que a lei de Deus, ela não é feita para a pessoa que anda corretamente diante de Deus, que é justa diante de Deus, mas ela é feita para os pecadores, para aqueles que ofendem a Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, meus irmãos, não é que exista, eu quero explicar isso aqui para vocês, não é que exista tal justo no mundo, não tem. Quando vocês chegam em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque não há um justo sequer, não há um justo sequer. Aqui não é que Paulo está dizendo, olha, há pessoas justas, então essa lei, a lei de Deus, não se aplica a elas. Não há homem justo. Paulo diz em Romanos 3 de novo, todos pecaram. Então, não é que ele está dizendo aqui que há um justo, mas ele está dizendo aqui o propósito da lei. O propósito da lei é exatamente porque não há justo. Não existe no mundo, não existe entre os seres humanos uma pessoa sequer que seja justa diante de Deus, que seja perfeita, que não tenha pecado. Não existe. Todos são o quê? Pecadores. Errada com a nossa aparência. Se tiver, então, por isso que nós nos olhamos no espelho. Se tiver alguma coisa errada, nós vamos corrigir. A lei de Deus, ela é como um espelho. Ela mostra para nós que nós temos, não é uma coisa errada, nós estamos todos errados. Por isso que ele fala aqui de pecado. A lei é para os injustos. A lei é um espelho que denuncia o nosso pecado. E os pecados que o apóstolo Paulo vai falar aqui são muito interessantes, esse catálogo de pecados, é muito interessante nós observarmos, porque é um catálogo de pecados em que ele vai mostrar a primeira tábua da lei e a segunda tábua da lei. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. E quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós estamos mostrando o que cada mandamento ensina e exige. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de ti. Qual é o segundo mandamento? Não farás imagem de escultura. Qual é o terceiro mandamento? Não usarás o nome do Senhor em vão. Qual é o quarto mandamento? Guarde o dia de descanso, o dia do Senhor. Quando você olha para os primeiros pecados que Paulo está dizendo aqui, ele está provavelmente, então, nós podemos afirmar isso, ele está pensando nesses 4 primeiros mandamentos. Porque, olha aqui, vamos ler aqui. A lei não é para os justos, mas para os injustos, que são o quê? Os obstinados. Injustos já é o quê? Alguém que é injusto, que não ama a Deus, que não serve a Deus. Obstinados, ímpios, pecadores, profanos e religiosos. Cada uma dessas frases, de alguma maneira, mostra pecados contra os 4 primeiros mandamentos. São pessoas rebeldes, ímpias, pecadoras, profanam, que pisam no que é santo. São pessoas que têm ídolos, são pessoas que fazem um culto profano, são pessoas que desonram o nome de Deus, são pessoas que não guardam o dia do Senhor, que não cultuam a Deus, que vivem para os ídolos a semana inteira e não servem a Deus e não querem saber de Deus. São pessoas que ele, aqui, conforme a nossa tradução, ele coloca como injustos, obstinados, ímpios, pecadores, profanos e religiosos. Primeira tábua da lei. Então, o que Paulo está dizendo? Que a lei, ela vem e diz assim, olha, você
não ama a Deus, você é um ímpio, você é um rebelde, você é uma pessoa que pisa na santa lei de Deus, profana o que é santo, pisa no que é santo, você é um irreligioso, você não adora a Deus, você vive para os seus ídolos. É a lei de Deus que vem e, como espelho, põe todo mundo no chão, joga todo mundo no chão como pecador miserável que só merece a justiça da lei, a condenação da lei, porque a Bíblia mostra que a lei condena. A lei mostra o pecado, humilha o pecador e diz: esta é a sentença. Qual é a sentença? O salário do pecado é a morte. A lei condena. Então, o que Paulo está dizendo é isso. A lei é para isso. A lei é exatamente para isso, para desmascarar e mostrar o nosso pecado e dizer. Os outros pecados se referem à segunda tábua da lei. E aí ele diz assim: vamos ver agora os próximos pecados. Acompanhe comigo. Depois de irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e o que for contrário à sã doutrina. Vamos olhar para esses pecados agora. Parricidas e matricidas, aqueles que matam os próprios pais. Qual é este mandamento, irmãos? Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai. Então, imagine, né? Eles matam os próprios pais. Mas junto com este mandamento, que já é, não somente quebra o quinto mandamento, mas quebra o sexto mandamento. Qual é o sexto mandamento? Não matarás. Porque, veja, irmãos, ele diz aqui, parricidas e matricidas e homicidas, para homicidas. Então, eles desonram o pai e a mãe, que é desonra maior do que matar pai e mãe, é a desonra no último grau, né? No grau mais terrível. Mas aí ele diz homicida, quer dizer, não somente pai e mãe, mas mata as pessoas, assassinos. Então, sexto mandamento. Aí ele continua, ele diz assim, versículo 10, fornicadores, sodomitas, fornicadores, aqueles que são impuros sexualmente, aqueles que praticam imoralidade sexual, e sodomitas, que são os homossexuais. Então, aqui ele ataca onde? Ele destaca, melhor dizendo, o sétimo mandamento, não adulterarás. A pureza sexual, que inclusive nós estamos estudando na nossa série agora do 10 mandamentos, do sétimo mandamento. Aí não para aí, ele diz, para os roubadores de homens, que eram aqueles que faziam tráfico de escravos, que sequestravam pessoas, e assim por diante. Aí nós temos, então, o mandamento, não furtarás. E tem furto pior, mais terrível do que furtar um ser humano, escravizar um ser humano. Mas ele não para aí, ele diz, para os mentirosos, para os perjuros. Aí temos o nono mandamento. Não dirás falso testemunho, porque a mentira, o jurar falso, perjurar. Mas aqui nós podemos, como até certo comentarista coloca, e eu concordo com ele, que o último mandamento é não cobiçarás, né? Por que as pessoas mentem? Meus queridos irmãos, eu não quero ser leviano nem injusto, né? Mas nós estamos hoje num dia de eleição. Daqui a pouco nós vamos ter que votar. E, em certo sentido, eu não estou generalizando, tá? Eu sei que em todos os lugares tem as pessoas que têm boa intenção, e eu não quero generalizar, mas a gente sabe que na política tem muita mentira. Muita mentira. E quando os candidatos e os políticos mentem, porque eles querem coisas que eles não têm. Eles mentem porque eles o quê? Cobiçam. Então, num certo sentido, é provável, esse comentarista coloca assim, e eu acho muito interessante, eu acho que está correto, quando Paulo fala em mentirosos e perjuros, ele também está pensando no último mandamento, porque as pessoas pensam, porque as pessoas mentem, porque elas querem, através da mentira, alcançar o que elas cobiçam. Poder, dinheiro, prazeres. Por isso que muita gente quer entrar na política.
Por isso que toda essa coisa em cima de política. Por quê? Porque é através da política, então, mentindo, repito, não estou generalizando, nem devemos fazer isso, mas é uma realidade de que através da má política, eles alcançam o que cobiçam. O coração deles é cheio de cobiça. Então, o que nós temos, meus irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, a lei, ele cita, no final dos contos, os 10 mandamentos. Ele está colocando aqui o seguinte, que a lei de Deus mostra que você peca contra Deus, que você é injusto. E a lei de Deus mostra que você faz mal ao seu próximo, pecando contra Deus. A segunda tábua da lei. Ele está dizendo, então, que, olhando para o versículo 8, a lei é boa se dela se usa com legitimidade, se alguém dela usa legitimamente. De quem ele está falando? Agora, vamos raciocinar, meus queridos irmãos. O que Paulo está falando aqui? Paulo está explicando o seguinte, que na medida que os mestres da lei, os ditos mestres da lei, do versículo 7, eles usam de genealogia e de fábulas, o que eles estão fazendo? Eu tenho aqui, eu vou ilustrar aqui com esses dois objetos aqui, as folhas de papel e a confissão de fé. Eu vou ilustrar assim, olha, você tem aqui a lei de Deus. Aí você, em vez de você deixar a lei de Deus falar com você, aí você coloca uma genealogia. Aí você depois coloca outra genealogia. Aí depois você põe uma fábula. Você vai o quê? Encobrindo a lei de Deus. Então você não está usando a lei legitimamente. A lei ela é boa, mas você está cobrindo a lei com as suas invencionices, com as suas fábulas, com as suas genealogias. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Paulo está dizendo que esses homens, eles não estão fazendo uso legítimo da lei. E na medida que eles não fazem uso legítimo da lei, eles que são injustos, como todo mundo é injusto, eles não percebem, porque eles não ouvem a lei, eles não se olham no espelho. Eu dei o exemplo da agora que a lei é como um espelho. Eles não se olham no espelho. Eles não vão lá e deixam a lei mostrar para eles que eles não estão adorando ao Senhor, mas que eles estão adorando ídolos, que eles estão fazendo um culto profano, que eles estão desonrando o nome do Senhor, que eles não estão guardando o dia do Senhor de forma correta. Eles não veem que eles estão desonrando pai e mãe. Eles não percebem que eles estão desrespeitando as autoridades. Eles não percebem que eles estão matando os outros de uma maneira ou de outra. Eles não percebem que eles estão adulterando, fornicando, cometendo pecado sexual. Eles não percebem que eles estão, irmãos, roubando, em muitos sentidos. Eles não percebem que eles estão mentindo, enganando, difamando. Inclusive, nos debates, eles deviam difamar uns aos outros. Eles não percebem que eles estão cobiçando, que eles fazem tudo de forma pecaminosa, contra Deus e contra o próximo, mas eles se sentem, olha só, presta atenção, eles não são humilhados pela lei, por isso que eles se sentem mestres da lei. Eles são cheios de arrogância, eles são cheios de si. Porque a lei nos humilha, meus irmãos. A lei quebra o nosso orgulho, a lei diz assim, você é um pecador que merece a morte. Mas essas pessoas, na medida em que elas deixam de entender a Bíblia e põem em cima da Bíblia uma porção de invenções humanas, elas então não, a lei não cumpre o seu papel, o seu efeito. É como você não tomar um remédio. Você não toma um remédio, não tem efeito. Você não fica são. Por isso que, vamos olhar agora a última palavra do apóstolo Paulo no versículo 10. Eu vou ler aqui todo o versículo 10, mas eu quero destacar agora com vocês. Veja, ele diz assim, para os fornicadores, para os sodomitas,
para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Ele está falando aqui que a lei, ela condena tudo que é contrário à sã doutrina, ao ensino são, ao ensino saudável. Então, a lei, ela condena todo o ensino, eu vou colocar assim, né? Maléfico, doentio, que adoece as pessoas. E a lei, ela diz que deve ser, o que deve ser ensinado? A sã doutrina, o ensino saudável, o ensino bom, a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que a lei é para condenar tudo que é contrário ao ensino são, ao são ensino, ao ensino saudável. O que ele está dizendo aqui é que quando realmente está sendo ensinado o que é de Deus, é um ensino são, saudável, e as pessoas estão ficando saudáveis, estão sendo curadas. Irmãos, qual é o nosso problema? Pecado. O nosso pecado é a nossa doença, só que não é uma doença física, ela é uma doença espiritual. Quando a gente está doente, a gente vai no médico. E vai, porque o médico ele vai passar um tratamento que vai nos trazer o quê? Saúde. A palavra de Deus nos torna saudáveis espiritualmente. Então, a lei, ela condena todo o ensino doentio, que é um ensino da genealogia, que distorce a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a lei condena, mas a lei aprova a sã doutrina. E aí ele explica, olha que coisa maravilhosa o argumento de Paulo, que ele associa a sã doutrina com o evangelho. Com o evangelho. É tão maravilhoso o argumento dele, eu vou ler de novo o 10 e o 11 agora para nós pegarmos, e eu queria que vocês percebessem o seguinte, vocês percebam que ele está associando a sã doutrina com o evangelho. Vamos ler o versículo 10. Diz assim, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Essa sã doutrina, ela é conforme o evangelho. Ela está relacionada com o evangelho. Ela está harmonizada com o evangelho. Ele está dizendo que os homens lá, os mestres da lei, mentirosos, não estavam, falsos mestres, né? Não estavam ensinando o evangelho, a sã doutrina. Porque o que o evangelho faz? Por que ele está associado, ele está relacionado ao ensino são? Porque o evangelho, irmãos, é boa notícia. É saúde. É quando a pessoa está diante do médico e o médico diz assim, essa é a doença, mas essa é a cura. O evangelho o que é? É a cura. Mas para ter a cura, tem que ter o diagnóstico do quê? Da doença. E quem é que faz o diagnóstico da doença? A lei. Então a lei, ela vem e mostra, olha, você é pecador. Mas não se desespere, diz o Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, culpados, se sentindo miseráveis, pecadores, venham a mim, Jesus diz, e eu vos aliviarei. Porque eu morri por pecadores, porque eu dei a vida exatamente para que esses pecadores, que são o quê, meus irmãos? Injustos, obstinados, ímpios, profanos e religiosos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicadores, sodomitas, roubadores, mentirosos, perjuros, vivendo contra a sã doutrina. Eu morri para que eles
não morressem. Eu morri no lugar deles na cruz. Eu assumi o pecado deles e a morte deles. Eu paguei pelos pecados deles. Então a lei condena e Jesus justifica da condenação da lei. É isso que Paulo vai dizer em Gálatas. Ele se tornou maldito para nos livrar da maldição do quê? Da lei. Ele foi para a cruz e se tornou maldito para que nós fôssemos benditos, para que nós fôssemos salvos. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é como esses mestres da lei estão deixando o evangelho, eles estão se condenando e condenando outros, porque eles pregam uma falsa mensagem cheia de genealogias e invenções humanas e não entendem a lei e não aplicam a lei aos seus próprios corações, não se arrependem e não percebem que eles mesmos precisam de Jesus Cristo. Eles se sentem mestres da lei. Eles não creem no Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esses homens estão deixando o Evangelho e os outros que os ouvem também estão deixando o Evangelho. Mas é preciso parar com isso, Paulo diz. É preciso pregar o Evangelho. E é por isso que ele diz, conforme o Evangelho da glória do bem-aventurado que me foi confiado. Eu sou alguém chamado por Deus para ser um apóstolo do Evangelho. Eu sou um pregador do Evangelho. Por isso que pastor tem que pregar Evangelho. Pastor não tem que pregar filosofia, pastor não tem que pregar nova revelação, pastor não tem que pregar política, pastor tem que pregar o quê, irmãos? O Evangelho. Pastor não tem que pregar invencionice humana. Porque o que salva é o Evangelho. Quem salva é Cristo. O Evangelho é a boa notícia. Primeiro, você traz a lei, porque a lei é o espelho. A lei condena. E depois vem Cristo, que salva. A lei é um pedagogo, é um professor que te condena e aponta assim para Jesus. Olha, não tem jeito para ti. Em ti mesmo tu estás perdido. A salvação não é pelas obras, não é pela tua justiça. Tu é injusto. A lei está dizendo, tu és injusto. Mas Jesus morreu pelos injustos. Evangelho da glória. Por que Evangelho da glória? Porque é no Evangelho que Deus mostra, mais que em todos os outros lugares, a sua glória. Vocês lembram que Jesus diz em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. É ali no Evangelho que está a glória do amor de Deus, a glória da justiça de Deus, a glória da sabedoria de Deus, porque só o sábio poderia fazer isso. A glória do poder que os homens pregam o Evangelho e eles creem no Evangelho, eles conhecem a glória de Deus e eles anunciam a glória de Deus. E quando se prega genealogias, tudo que se anuncia é a falsa, ineficaz glória dos mestres da lei, cheios de arrogância. E Deus fica esquecido. Mas o que isso produz? Somente vãs contendas. Mas quando o evangelho é pregado, aparece a glória de Deus e as pessoas estão sendo salvas para a glória de Deus. E ele diz assim, a glória do Deus bem-aventurado. Esse Deus é bem-aventurado. O que significa isso, irmãos? Esse Deus é bendito. Esse Deus... Vocês lembram das bem-aventuranças? Que está em Mateus capítulo 5, início do Sermão da Montanha? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a Bíblia está falando, Deus é bem-aventurado. Isso significa o quê? Que Deus, Ele é a bênção. Ele é o bem. Ele é, como disse o antigo teólogo, sumo bem. Ele é perfeito. Ele é bom. Ele é bom. E como ele é bom, que Jesus disse, não há ninguém bom a não ser Deus, e como ele é bom, ele não precisa de nada. Ele é feliz. Deus
é perfeito, glorioso, bendito, bem-aventurado, bom, e ele ama a si mesmo. Eu ensinei aqui na nossa aula de sexta-feira, nossa live de sexta-feira, sobre o amor de Deus. Se vocês não assistirem, assista essa aula para vocês entenderem melhor que Deus ama a si mesmo. E amando a si mesmo, ele tem prazer em si mesmo. Ele é feliz. Plenamente feliz. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de ninguém. Ele é plenamente satisfeito em si mesmo. E Paulo está dizendo aqui, conforme o evangelho desse Deus, tão glorioso, que é bem-aventurado. E esse Deus, sendo bem-aventurado, é o nosso bem em Cristo Jesus. Ele se torna o nosso bem. E por isso que, eu sempre volto a esses textos porque são eles, né? Por isso que Davi diz, Senhor é meu pastor. Aí ele diz assim, nada me faltará, já tenho tudo. Por isso que Paulo diz, voltando a outro versículo de novo, para mim o viver é Jesus, é Cristo. E morrer, se eu morrer, é lucro, porque eu vou ver a face de Deus na face de Cristo. Eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Meus queridos irmãos, Paulo diz aqui, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que a sã doutrina é conforme o evangelho, significa que não há sã doutrina sem o evangelho. E a lei condena isso. E os mestres da lei estavam pregando um outro evangelho, dizendo-se mestres da lei, sendo que a lei condena o que eles estão fazendo. Veja como eles são loucos. Mas é isso, quando as pessoas abandonam o evangelho, as pessoas abandonam a sensatez, se tornam orgulhosas, enganadas, enganando-se e enganando os outros. Eu só queria, antes de eu colocar aqui alguns pontos de reflexão rapidamente, eu só queria dizer para vocês que quando Paulo diz que me foi confiado, na verdade ele está se colocando aqui como alguém que não somente ensina o evangelho, mas que também foi salvo no evangelho. Porque ele diz assim, olha comigo aqui o versículo 12, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que dantes fui, olha só como ele se humilha, fui perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aí ele louva, né? Ora, o Rei dos séculos, imortal e invisível, a Deus único sábio, seja a honra, seja a glória para todos sempre. Amém. Então, quando ele diz assim, que me foi confiado, porque ele está lembrando que ele é o maior exemplo da graça de Deus no Evangelho. Quem era Paulo? Irmãos, Paulo aprovou a morte de Estevão. Você lembra disso? Paulo pegava cartas das pessoas, das autoridades judaicas para perseguir pessoas inocentes, entrar nas casas, levar cristãos, destruir famílias. Paulo fazia tudo isso. Paulo odiava a Cristo. Você olharia para Paulo e diria assim, esse homem vai ser um apóstolo? Você faria isso? Você diria isso? Nunca. Mas foi Paulo que Deus fez o apóstolo dos gentios. O que é isso, irmãos? Graça. Graça dá, eu sou a maior prova de que só Deus salva da condenação da lei. Então eu queria encerrar nesta manhã com alguns conselhos para nós, irmãos. Pense bem o que nós devemos fazer todos os domingos aqui. O que eu tenho que fazer? Pesa sobre mim uma responsabilidade muito grande. E eu queria pedir que vocês orassem por este pastor e orassem por todos os pastores, porque, irmãos, pesa sobre nós
a responsabilidade de pregar o Evangelho. A mensagem para os pastores hoje, e aqui só tem eu de pastor, mas a mensagem está sendo gravada, então, pastores que ouvirem essa mensagem, a mensagem para os pastores é: preguem o Evangelho. Cuidado com genealogias. Cuidado com fábulas humanas. Não ensine essas coisas. Falem o Evangelho. E a mensagem para nós cristãos, para nós ouvintes, para vocês, meus queridos irmãos, que eu quero dizer para vocês: me ouçam, mas até onde eu pregar o Evangelho. E ouçam qualquer pastor até onde pregar o Evangelho. Porque é o Evangelho que nós temos que anunciar. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja, e nós estamos vendo isso muito em nossos dias, quando a igreja começa a se desviar, começam a ensinar fábulas, aí o que vai acontecer, irmãos? Vai sendo abandonado o Evangelho. Isso gradativamente. E vão se sentir mestres, mas a lei de Deus não vai ser entendida. O Evangelho abandonado. Tudo que vai sobrar é gente arrogante nos púlpitos, ensinando as suas próprias ideias, um monte de gente os ouvindo porque são mensagens que os agradam, e o Evangelho vai sendo abandonado. E as igrejas não vão ser mais igrejas. Vai ser um grupo de pessoas que a lei não foi aplicada a eles, que eles não foram humilhados pela lei, que eles não foram levados a Jesus Cristo. Mas ali naquele grupo vai ser só vãs contendas. E é isso que está acontecendo muito com o dito evangelicalismo no Brasil. As pessoas de fora das igrejas olham para isso e não querem ser evangélico, não. Porque o que é que elas veem? Elas veem vãs contendas. Elas veem um falso evangelho. Elas, ainda que elas não entendam, mas elas veem o efeito disso. Raiva, ódio, briga, contenda, cobiça, traição, falta de amor. Não existe isso que Paulo diz aqui no versículo 5. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. As pessoas têm observado falta de amor nas igrejas, porque o evangelho tem sido abandonado. Meus queridos irmãos, não ouçam ninguém, seja na rádio, hoje em dia ninguém ouve rádio mais, né? Rádio, televisão, internet, hoje em dia está tudo no celular. Não ouça ninguém que pregue uma outra mensagem, mesmo se dizendo pastor, mestre da lei. Ouça os que pregam o evangelho. Que Deus nos guarde, que Deus abençoe a nossa pequena e humilde igreja, como todas as igrejas nessa nação e pelo mundo, para que pregue o evangelho. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Amado Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã do dia do Senhor, meditar nesses versos tão maravilhosos, tão preciosos, Senhor. E que o Senhor aplique a nós que estamos aqui hoje, reunidos para te adorar, para meditar nas Escrituras. O Evangelho, nos edificando, nos fortalecendo, nos fazendo conhecer mais o seu amor na cruz de Jesus. E nos guarda, Senhor, para que não ouçamos outras mensagens, mas que cada vez mais sejamos firmes no Evangelho de Cristo, pregando, ouvindo, crendo e vivendo da fé, conforme a fé. Em amor, uma consciência limpa, um coração puro da fé, em nome de Jesus, para o seu louvor, e que muitos sejam salvos através do nosso testemunho diante dos homens que ainda não te conhecem, Senhor. Nós oramos assim, muito obrigado pela sua graça e misericórdia sobre a nossa vida nesta manhã do dia do Senhor, Cristo Jesus. Amém.